Segundo nota divulgada pela Bloomberg, a Microsoft estaria interessada em investir 10 bilhões de dólares em dono do ChatGPT, diz nota da Bloomberg. Segundo fontes a par do assunto, dizem que a Microsoft, fechando a operação, terá 75% dos lucros da OpenAI, até recuperar seu investimento inicial. Vamos acompanhar essa movimentação. A Microsoft pode investir 10 bilhões de dólares na OpenAI, empresa dona do software de inteligência artificial ChatGPT, avaliando a companhia baseada em São Francisco em 29 bilhões de dólares. A informação é do Semaphore, um site de notícias fundado pelo ex-CEO da Bloomberg Media Group, citando duas fontes com conhecimento do assunto. 75% dos lucros da OpenAI serão da Microsoft, fechada essa operação, até ela recuperar o seu investimento inicial. Ao atingir esse patamar, a Microsoft então teria uma participação de 49% na OpenAI, com outros investidores recebendo outros 49% e a controladora sem fins lucrativos da OpenAI recebendo 2%. Os envolvidos não quiseram comentar a notícia, né? A Microsoft já investiu $1 bilhão na OpenAI em 2019. Está trabalhando para lançar uma versão do seu mecanismo de busca Bing usando a inteligência artificial por trás do ChatGPT. A OpenAI é financiada pelo bilionário Elon Musk e pelo investidor Sam Altman, que disponibilizou o chatbot ChatGPT para testes públicos gratuitos em 30 de novembro. Desde então, a plataforma viralizou. Um chatbot é um software projetado para imitar uma conversa humana com base em solicitações do usuário. A tecnologia já é e continuará sendo a bola da vez nas bolsas no mundo inteiro, né? Então estejam atentos às empresas de tecnologia, estejam atentas ao setor. E a 3R Petróleo, um inscrito do canal me perguntou sobre ela recentemente. Ela está passando aí por uma transformação, né? E algumas casas que estão iniciando cobertura da 3R Petróleo estão falando que a ação pode chegar a R$100, né? É isso mesmo? Não sei, eu não tenho estudado a empresa, mas saiu uma notícia dizendo que ela estaria, né, sendo bem vista por alguns players, dentre eles o BTG, que foi contratado para ser formador de preço da 3R Petróleo. Ou seja, é aquele que trabalha para vender as ações. Então, muito cuidado quando você tem uma empresa que faz análise de ações e ao mesmo tempo é formador de preço. Para mim é um conflito de interesse estabelecido. Mas isso não significa dizer que você não deva ler o que a empresa publique sobre a sua ação que está formando preço, né? O setor de petróleo, ao meu ver, segue em alta. Esse é um ponto de vista que eu tenho, né? O setor de petróleo segue em alta, a gente está num ciclo de alta de commodities. E dentre eles está o petróleo e ele seguirá em alta nos próximos anos. Aqui no Brasil, a gente tem visto aí valorização das empresas do setor, dentre elas a 3R Petróleo, que já está operando acima dos R$42, né? Existe aí algumas visões de diversos bancos de investimentos, né? O JP Morgan, por exemplo, publicou um relatório agora, iniciou a cobertura das ações, né? E entende que a empresa está fazendo uma mudança de patamar, né? O JP Morgan estabeleceu preço-alvo de R$100 para dezembro de 2023,
Veja que isso é um potencial de valorização de 156%. Né? O JP Morgan também iniciou a cobertura de ações da Prio, também com recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de R$ 56, o que nos dá um upside aí de 55%. Né? Continuamos otimistas, disseram eles no relatório, com os fundamentos, também com relação às perspectivas para o petróleo no médio prazo, e apesar da visão de nossos economistas de um crescimento modesto na economia global este ano, a nossa equipe de commodities espera ainda uma demanda robusta por petróleo. Nesse contexto, eles entendem que as empresas da América Latina, especialmente as empresas privadas como Prio e 3R Petróleo, estão bem posicionadas e deverão ser beneficiadas com esse ciclo de alta de commodities que a gente está vivendo. Segundo eles, a 3R Petróleo oferece um portfólio de ativos diversificado, com exposições em campos onshore e offshore, bem como operações mid e downstream. Vemos um grande potencial na recuperação das concessões assinadas, sinalizamos que a empresa ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e destacamos que ela é uma empresa sensível aos preços do Brent, beneficiando-se de um cenário de alta internacional. Os analistas do banco dizem que as empresas petrolíferas privadas brasileiras são uma interessante oportunidade de investimento e os investidores devem se posicionar tanto em Prio quanto em 3R. Essas empresas oferecem diferentes perfis de risco-retorno, o que pode agregar valor ao seu portfólio. E mesmo que se prefira uma empresa a outra, saudamos a diversificação para mais regiões, ativos, para mitigar os riscos concentrados de cada empresa. Ainda falando sobre a 3R, o JP Morgan disse que a empresa divulgou sua produção em dezembro de 22, como sendo de 25,3 mil barris por dia, versus 13,1 mil em novembro de 22. Portanto, quase que dobrou a sua produção de um mês para o outro. Né? O principal impacto na produção foi a consolidação do polo de Papa-Terra, que está produzindo 9,2 mil barris. Uma atenção também foi destacada para o retorno de produção de Macau e polos Rio Ventura e dos polos Rio Ventura e Recôncavo. Os dados de produção de dezembro foram amplamente positivos e a empresa parece estar no caminho certo para entregar uma produção média de 45 mil barris de óleo equivalente por dia em 2023. Né? A produção deve atingir esse nível já no primeiro trimestre de 23, com a consolidação do polo Potiguar, que vai incrementar mais 18 mil barris, e a consolidação de Papa-Terra com mais 8 mil barris. Considerando apenas 9 dias de produção de dezembro, o Bradesco BBI deu esse destaque a mais. Né? O banco considera o preço-alvo de R$ 103, um upside de 163%. Os analistas do Itaú BBA destacam como pontos positivos a conclusão das obras no cluster do Recôncavo, a expectativa de concluir as intervenções no gasoduto em Macau durante o primeiro TRI, e a incorporação da bem-sucedida de Papa-Terra no portfólio offshore. Dito tudo isso, o Itaú BBA tem recomendação com preço-alvo a R$ 105, potencial de valorização de 170%. A equipe da Levante destaca também esses mesmos pontos e colocaram uma perspectiva também de valorização com preço-alvo também interessante. De acordo com o consenso Refinitiv, as 11 casas que cobrem o papel 3R Petróleo têm recomendação de compra para o ativo com preço-alvo médio de R$ 90, o que dá um potencial de alta de 130% em relação
ao início do ano. Então, se você gosta do setor de petróleo e está buscando uma empresa, estude aí os números da 3R Petróleo. Não é a que eu invisto em Prio, mas está aí mais uma empresa do setor que sem dúvida será beneficiada também com todo este movimento que a gente está vendo das commodities. Vamos lembrar, porque tem gente me perguntando, eu percebi que muita gente esqueceu sobre o grupamento de ações da Oi. Ele aconteceu, viu? Desde o dia 9 de janeiro nós tivemos o grupamento de ações da Oi. Muita gente mandando mensagem, olha, diminuiu a minha quantidade de ações. Sim, diminuiu, porque houve o grupamento. O pessoal estava esquecido disso. É a virada de ano, né? Então, a decisão tinha sido tomada no ano passado, por conta das exigências da B3, para que a empresa negociasse acima do valor de R$1, e aí houve a junção de 10 papéis que viraram 1. Né? Algumas pessoas me perguntaram se isso é bom. Eu julgo que sim, porque você diminui a liquidez de ações no mercado. Consequentemente, você sobe o preço de uma unidade de ação, de uma ação, né? Você transforma 10 em uma, o preço sobe, você diminui a liquidez, diminui a quantidade de ações e, consequentemente, já diminui um pouco os especuladores. Eles não vão sair ainda, mas talvez diminua um pouco, porque tinha muita gente especulando com a Oi, porque ela estava na bacia da bacia da bacia da bacia da bacia das almas. Então, agora ela continua na bacia das almas, ela só sai do radar dos especuladores quando ela passar ali a linha, a fronteira dos 3,50. Aí os especuladores começam a deixar ela ir embora. Né? Mas até lá, pode ter certeza que a gente ainda vai ter os especuladores agarradinhos com a Oi, que é uma das Disney na Bolsa de Valores. É uma das Disney na Bolsa de Valores. Entendeu? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.